Fala galera, esse é o Robot Zoando, eu sou o Gustavo e aqui a gente vai continuar com aquele projeto. Vocês já estão vendo aí que tem uma pequena diferença desde o último vídeo, que é justamente a parte das engrenagens. Dei uma pesquisada em como fazer, vi algumas pessoas fazendo justamente como eu comecei no último vídeo, né? Fazendo realmente dente por dente, né? Aliás, dente por dente não, né? Fazendo um dente e depois replicando ele em um perfil circular. Mas ia dar bastante trabalho, porque eu poderia fazer essa engrenagem. Quando eu fosse fazer a de fora, eu ia ter que fazer com que esses dentes eles se alinhassem. E isso dava sim para calcular, claro, e fazer individualmente. Porém, o Onshape ele tem ferramentas extras. Então eu venho aqui, ó, criar uma nova peça. E aqui na parte de cima, ó, ele tem, ó, procurar ferramentas. Aqui eu já tenho, aqui eu achei, que é essa aqui, de fazer engrenagens. Então isso facilita bastante a vida. Ela não vem aqui, tá? Você pode adicionar novas características. No caso aqui, eu clico aqui e aí você pode procurar. No caso aquela ali é a Gear, né? Ok, bota o G, já aparece algumas opções de novas ferramentas. Então você seleciona e ele vai instalar agora no seu Onshape. Então, clico aqui agora, ó, ele já dá algumas possibilidades. Uma coisa que eu notei é que ele sempre está ficando nessa guia frontal, né, no plano frontal. Eu não sei se dá para mudar esse plano, pelo menos eu não achei aqui facilmente. Pode ser que tenha sim, né? Mas isso aí na hora da montagem é só você mudar a orientação. Então vamos dar uma olhada nessa ferramenta que eu achei bem interessante. Então tá aqui, ó, ela fica projetada para frente, mas eu também posso colocar ela simétrica. E aí ela fica dividida por esse plano, no caso aqui o plano frontal. É só um detalhe. Vamos deixar ela aqui de frente para ver algo que é mais interessante. Primeira coisa aqui é a profundidade, né, que é justamente o quanto ela vai ser espessa, digamos assim. Então, tá com 5, se eu colocar, por exemplo, 20, ela aumentou. No nosso caso, como vai ser de MDF, inicialmente a gente cortaria em 3. Claro, eu posso imprimir também essa engrenagem, tá? Óbvio que eu posso imprimir, é uma peça interna ao robô, mas eu estou pensando em fazer em MDF mesmo. Então, originalmente seria em 3 milímetros, mas eu posso, por exemplo, fazer duas 6 milímetros, né? Então, já ficaria dessa medida. E aqui eu posso ajustar o número de dentes que ela vai ter. Aqui no caso 25, se eu colocasse, por exemplo, 10, ó, agora ela está com 10 dentes. Note que para ela fazer 10 dentes, ela diminuiu. Por quê? Porque eu estou mantendo aqui o módulo dela em 1 milímetro. Vamos colocar 20 aqui para ela aumentar um pouco. Se eu agora mexesse no módulo, ao invés de ser 1 milímetro, 2 milímetros, ó, ela vai crescer também, porque eu cresci o módulo, né, como se fosse o tamanho dos dentes. Eu também posso ajustar vários parâmetros aqui, né? O diâmetro da parte circular dela, isso. Aí ele aqui já automaticamente, como eu ajustei o diâmetro, ele já mudou o módulo para caber nesse diâmetro. Se eu colocasse um diâmetro, por exemplo, de 80, olha aí, ele já mudou o módulo para 4. Então, você mexe numa coisa, a outra automaticamente vai mexendo também. Ele está aqui com um ângulo de 20 graus, você vai mexendo e vai vendo o que está acontecendo. Olha, ele já mudou aquele ângulo interno e externo. Então, você vai podendo projetar isso, a engrenagem, de uma forma mais simplificada, né? Tem outras características aqui que vocês podem ir procurando. Então, mas a princípio, eu crio uma engrenagem. Ah, sim, tem uma coisa legal aqui. Eu posso colocar um furo central de 10 milímetros, 5 milímetros. Isso é legal porque essa engrenagem maciça, digamos assim, ela vai, ó, encaixar aqui no eixo do motor, né? Eu devo colocar uma pecinha de plástico, porque o MDF direto no eixo ele não é legal, ele não trava bem. Então a ideia é que você tenha uma peça entre elas, né? Pode ser uma bucha, né, de plástico, de metal mesmo, para fazer essa transmissão. Mas e essa outra engrenagem aqui que fica externa? Vocês estão vendo? Deixa eu ocultar essa outra peça aqui. Tá vendo que tem uma engrenagem externa? Essa seria a ideia, né? Vai dar certo? Não sei. Vamos tentar. Mas qual seria a ideia para fazer? Eu procurei e não achei como fazer essa engrenagem externa, né? Então, o que foi que eu fiz?
eu vim... Cadê aquela peça nova que a gente está fazendo? Essa aqui, né? Eu vim, desenhei uma interna e aí eu fiz uma subtração com outra peça. Como assim? Ó? Confirmei, fiz essa engrenagem. Então agora eu venho aqui, ó, um sketch nesse plano frontal. Eu alinho o centro com o centro da minha figura. Faço ele um pouco maior, digamos assim. Não estou preocupado em precisão agora, tá? Só para demonstrar a vocês. Vou fazer uma extrusão. Ó, a extrusão está vindo para um lado só. Eu quero uma extrusão simétrica. E como aqui eu deixei com 6 milímetros, eu vou deixar aqui com 6 milímetros também para bater as espessuras. Confirmado, ó, ele meio que sobrepôs ao outro, né? Não é o que eu quero. O que é que eu tenho que dizer aqui? Ó? Que eu quero uma nova peça. E aí ele vai manter, ou deveria, né? Ó, não apareceu. Ah, aqui, nova, salvar, agora. Não tinha salvo direito, né? Então ele vai manter as duas peças. E a partir daqui, o que é que eu faço? Venho nessa ferramenta booleana. Eu escolho a subtração. Ó. Eu vou subtrair. Vou subtrair quem? A minha engrenagem do meu alvo. Quem é meu alvo? Esse círculo externo. E aí, ó, quando eu faço essa subtração, ele manteve a engrenagem externa. Então foi assim que eu fiz, ó, essa daqui. Então se você vier aqui, ó, ela tem a engrenagem que acabou ficando oculta, né, porque eu fiz esse booleano aqui. Mas se eu clicar no booleano, ó, ela vai ficar visível daqui a pouco, né? Tá carregando aqui. Ó, ela tá aí. Não sei se dá para ver. Eu posso, por exemplo, manter a ferramenta. Quando eu mantenho a ferramenta, aí mantém a parte que eu usei, né, internamente. Então tá aqui, ó, duas partes. Então tá aqui ó, a engrenagem interna. Então eu posso apagar aqui ó, a parte exterior. Tá aqui a engrenagem. Ou apagar ela e deixar só a parte externa. No meu caso, eu fiz realmente um booleano sem salvar, né, sem manter a que eu usei para fazer a subtração. E aí ficou essa peça. E se você abrir aqui na engrenagem, você vê que eu mantive o módulo de 1. Isso é importante, por quê? Porque quando eu vim aqui na engrenagem que vai ficar no motor, eu também coloquei nela o módulo de 1. E eu fiquei até na dúvida, né? Será que realmente vai encaixar bem? E aí quando eu deixei as duas próximas, ó, realmente parece que vai ficar ok. Preocupação que eu tô é, obviamente, se quando eu fizer essa peça não vai ficar batendo, né? Não vai emperrar, porque isso aqui, como eu disse, se for na impressão 3D, a impressora tem que ter uma certa precisão, né? Senão na hora que for girar vai travar. O corte a laser eu acho que dá uma melhor precisão, mas vai ser madeira na madeira, pode ficar frágil. Então, são algumas opções. A princípio eu devo fazer no MDF, porque como eu comentei, eu acho que vai ser mais rápido, mais preciso pra gente fazer, né? Então, eu fazer o primeiro... aliás, falei, comentei, nem sei se comentei. Mas o que eu pensei é isso, né? Fazer porque o corte a laser eu acho que vai sair mais preciso. Então, como eu falei, vão ser esses 4 motores, né? Como eu demonstrei. E aqui vão ser os rolamentos, tá? Problema, eu ainda não tenho definido qual rolamento eu vou utilizar. Vou ter que dar uma procurada nisso também. Mas uma coisa que eu já posso ir fazendo é cortar essa engrenagem, tanto a externa quanto a interna, para ver se realmente ela vai funcionar, né? Isso já é uma coisa que já dá para ir adiantando. E outra coisa que eu acho que dá para adiantar também aqui, eu ocultei, né, a parte do disco, seria fazer esse disco externo. Outro problema, esse disco aqui, se eu for imprimir, posso ter essa possibilidade, mas novamente vou precisar de uma certa precisão. Poderia até imprimir ele já maciço, mas ia consumir muito tempo, poderia dar errado, né? E precisão. Então eu estou pensando na possibilidade de fazer vários anéis aqui de MDF. Poderia ser o MDF já de 3 milímetros ou procurar algum lugar que conseguisse cortar, né? Eu tenho uma cortadora, mas ela não corta grandes espessuras. Um local que cortasse, por exemplo, 6 milímetros. E aí eu já faria menos discos. Outra coisa é que esse disco aqui, se ele girar, ele não vai fazer nada, né? Então a gente precisa que nesse disco aqui externo, ele tenha um dente. Então, claro, não vai ser a versão final. Eu vou dar uma melhorada nisso depois. Mas só a título de curiosidade, como é que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso vir aqui, ó, nesse primeiro sketch que eu utilizei. E aqui mesmo nele, eu vim, ó, e fazer uns dentes. Vou fazer um dente bem simplificado, tá? Só a título de conhecimento. Então eu posso vir aqui, ó, traçar, por exemplo, um retângulo. Pronto, um retângulo centralizado.
Então, eu venho aqui, ó, centralizo um retângulo. E aqui eu escolho isso aqui vai ser o dente que vai estar saindo. Eu posso colocar só 2 dentes, 4 dentes. Tá? Posso colocar ele mais fino ou mais grosso, eu já vou escolhendo aqui. Vamos dizer que eu quero colocar um dente assim. Pronto. Aí só um dente assim pode ficar muito esquisito, né? Ó, eu tenho que adicionar a parte que eu vou querer na extrusão, né? Que no caso vai ser essa e essa. Só um dente assim, eu penso que vai ser frágil, né? Quando ele bater, pode ser que ele quebre. Então eu posso dar uma melhoria aqui. Como, por exemplo, aqui mesmo no projeto 3D, colocar aqui, ó, um reforço desse lado, desse outro, aqui e aqui, ó. Tá bem pequenininho, né? No caso eu estou colocando aqui um filete, tá vendo? Tá bem pouco arredondado, então eu posso aumentar aqui para, por exemplo, 15. Ó, já melhorou alguma coisa, 20. Pronto, aí, ó, já deu uma reforçada e eu poderia também colocar 4 dentes, né? Um de cada lado, um em cima e um embaixo. Mas é que tá, como eu falei, né? A cortadora aqui, ela vai cortar disco de 3 milímetros, ou talvez eu corte em algum lugar que consiga cortar 6 milímetros. Mas esse anel aqui, ele tem 50. Então, eu teria que fazer o quê? Dividir ele em várias etapas para depois unir. Aqui, deixa eu ver, ó. Vamos deixar ele de frente aqui para saber. Ó, eu estou achando que ele ainda tem muito espaço. A roda está muito exposta em cima e embaixo. Então, eu posso colocar ele, por exemplo, com 60. Por que eu estou pensando nessa possibilidade? Porque se eu deixo ele com 60, eu consigo fazer um cálculo mais fácil, né? Se ele tiver com 60, eu posso fazer 20 cortes de 20 cortes de 3 milímetros ou 10 cortes de 6 milímetros. Ó. E aqui, ó, ficou bom. Ficou aparecendo roda em cima e embaixo. Claro, eu posso mexer ele um pouquinho mais para baixo aqui, né, para ficar mais simétrico. Ó, não cobriu a roda nem em cima nem embaixo. Pode ser essa possibilidade. Beleza? Então, se eu fosse fazer isso aqui, mas talvez fique ruim, por quê? Porque a roda pouco exposta também é complicado, né? Então, coisas a se pensar. Mas só para demonstrar, vamos pegar agora essa ideia. Ó. Nota que isso aqui é uma peça única. Eu quero deixar ele mais real do que eu vou fazer. O que é que eu vou fazer? Vamos supor que eu vou deixar ele com 3 milímetros. Pronto. Só que, como eu falei, seriam o quê? 60 ao todo, né? Vamos dizer 60. Então, eu teria que ter 20 desses. O que é que eu faço? Tá vendo que eu tenho uma única peça aqui? Eu posso vir aqui, ó, e fazer um padrão linear. Então, eu clico aqui na peça que eu quero e a direção que eu quero. Aí é que surge um problema. Qual direção? Será que se eu selecionar um plano resolve? Vou selecionar o plano aqui do topo. Resolveu, ó. Ele já criou quantas instâncias, né? Quantas peças eu quero? 2. Então ele já criou 2. Mas nota que ficou afastado, porque a distância entre elas está 25. Qual a distância que tem que ser? 3, né? Porque a primeira tem 3, então uma já vai grudar na outra. E quantas instâncias, quantas peças eu quero? 20. Então ele já vai criar, ó, 20 peças. E aqui, ó, ele já cria também 20 peças. Ó. Problema de fazer isso. Provavelmente, quando eu voltar agora para o meu assembly, ele só vai ter pego uma peça. Olha aí, exatamente. Ele só pegou uma. Porque foi aquela parte 1 que ele pegou. O que é que eu quero? Eu quero as 20. Então, eu poderia importar de uma por uma. Ou, a partir daqui, o que é que eu poderia fazer? Poderia transformar isso aqui em uma montagem, né? Poderia selecionar tudo e talvez enviar para uma montagem aqui. Se eu unir, vai dar no mesmo, né? Vai virar uma peça só e não é o que eu quero. Então, eu acho que eu poderia fazer, ó, venho aqui, crio um outro assembly 2, e aqui, ó, eu vou inserir essa peça que eu chamei de anel. Então, ele já vai puxar as 20 peças, e agora eu seleciono todas, e aqui eu crio, ó, cadê? Um grupo. Quando eu crio um grupo, aí já fixa. Se eu mexer um, ele mexe todos. Ah, Gustavo, e não já estava assim, não? Não. Se eu voltar aqui, ó, vou voltar. Vou tirar o agrupamento. Tá vendo que tá o agrupamento 1 aqui? Vou remover ele, voltei. Se eu clicar agora no de cima e mexer, ó, ele mexe ele sozinho, ó. Se eu mexer o segundo, tá vendo? Eles estão soltos. Então vou voltar aqui e aí vou selecionar tudo e nessa mesma posição crio um agrupamento. Pronto, ele está fixo. Então eu volto para o meu assembly aqui, posso deletar essa peça e agora eu vou inserir uma montagem. Que montagem? A montagem 2. Olha aí, ele já vem prontinho.
E aqui, se eu clicar em mexer, ó, ele não vai mexer, porque ele já vem de uma montagem. Eu puxei uma montagem para outra montagem. Isso é uma coisa muito legal, muito interessante para se usar aqui no nosso queridíssimo Onshape. Vou posicionar, claro, eu estou posicionando só no olhômetro, né? O ideal é você usar alguma ferramenta que gere um melhor posicionamento, mas é só para a gente ter uma noção do que a gente está fazendo. Posicionei aqui, ficou muito alto, né? Coloco aqui o plano frontal e desço ele para ficar mais centralizado aqui na altura. E seria essa a ideia. Ué, e esse outro dente aqui? Essa outra engrenagem, né, que tem os dentes. Então eu teria que pegar, por exemplo, 2 discos desses que estão aqui no meio. E esses dois, internamente, eles seriam dentados. Então eu teria que fazer alguns dentes desses, não poderiam ser todos iguais. Algum desses, uns 2 aqui pelo meio, vamos supor que esse e o de baixo, eles teriam que ser essa parte dentada no meio. Então teria outra coisa a fazer esse detalhe. Mas acho que por aqui a gente já viu bastante coisa, né? O projeto está evoluindo. Eu vou tentar também adiantar mais algumas coisas, como por exemplo, cortar os espaços aqui da roda. Como é que eu faço isso? Ó, eu posso clicar direto aqui na base. Isso aqui é rapidinho. Eu posso mudar para essa parte 1 e aqui nela eu já cortaria os espaços, ó, que passariam a roda. Tá? Só vou demonstrar rapidamente, ó, sem muita precisão. Não gostei dessa forma aqui não, deixa eu voltar. Prefiro essa outra aqui. Vamos supor, vou botar sem medida, tá? Só para demonstrar. Um aqui, outro aqui, confirmei, venho, removo quem? Esse e esse. Quando eu remover agora, eu já teria uns espaços que eu teria, claro, que colocar no lugar certo, mas para a roda poder passar e bater no chão, né? Então vou fazer isso aqui direitinho, nas medidas certas. Cortes também de posicionamento de motores, cortes de posicionamento desses eixos, tamanhos certos dos rolamentos. Então, todos esses são detalhes que a gente tem que ir pensando para o projeto ficar bom. Aqui, claro, gente, também tem detalhes que estão faltando. Por exemplo, a eletrônica de controle. Qual eletrônica vai ser usada para controlar esses motores da locomoção, da arma, bateria, né, receptor? Isso tudo tem que ter uma posição. Se deixar para colocar isso em um espacinho depois apertado, pode até ficar ruim, pode não ficar, né? Pode até não caber. Então isso também tem que ser pensado, talvez até já remodelar o tamanho, mas eu acho que dá para colocar até, por exemplo, aqui em cima dos motores, dá para colocar alguma coisa, né? Se bem que não, né? Eu acho que a tampa, o ideal é que ela ficasse já aqui em cima. Bem, detalhes a serem pensados, mas a gente já viu um bocadinho de coisa hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já sabem, se curtiram, por favor, ajudem curtindo, compartilhando, né, comentando, dando sugestões. Críticas construtivas são sempre muito bem-vindas. Vamos ficando por aqui. Por isso é hoje e valeu!